Vamos entrar na palavra, querido. Vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Estamos aí quase terminando esse tema sobre esperando a vinda de Jesus. Uma coisa que nós temos até conversado, discutido às vezes com alguns irmãos. Vamos discutir de boca. Cida Costa Ribeiro, Deus te abençoe. Gessuel, é isso mesmo? Glória a Jesus, um abraço, está assistindo aí. Então, nós temos conversado sobre isso, querido, que não é a gente se preparar, eu vou me preparar para a volta de Jesus, não, é a gente estar preparado. Aleluia. Bem? Água. Então nós temos que estar preparados, porque desde quando Jesus subiu aos céus, ele deixou a promessa que ele ia voltar para nos buscar. Então o que está faltando para a gente estar preparado? O que faltou, querido, para nós estarmos com a certeza de que nós vamos subir? Sabe qual é a certeza de que nós vamos subir? É a gente estar andando no caminho que Deus preparou para a gente. Ainda que você tenha as dificuldades, os problemas na tua vida, às vezes até pecado, querido, que ainda está na tua vida, mas a Bíblia nos ensina que nós estamos num processo de libertação. E esse processo de libertação, ele não vai acontecer no estalar de dedo. Nós vamos aí passar por esse processo até a volta de Cristo. Mas é no caminho. Eu não posso sair do caminho. Se eu sair do caminho, eu perco a certeza da minha salvação. Mas se eu estou ali, querido, volte e meia eu caio, sabe? Volte e meia eu deslizo. Mas a palavra de Deus nos ensina a permanecer no caminho. Amém? A permanecer no caminho. Não saia. A palavra diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares. Ou seja, existe um remédio. Existe uma solução. Jesus, ele tem o poder de nos perdoar, querido. Ele é rico em perdoar. Isso não quer dizer que você está liberado para pecar, não. Eu quero que você entenda que você está nesse caminho, eu estou nesse caminho, e nós não somos perfeitos. Deus não chamou perfeitos. Deus não chamou pessoas sãs. Deus chamou doentes, pessoas com problema. Agora existe aquele povinho que está dentro da igreja, né, meu irmão? Aqueles como é tóxico? É tóxico? Não é? É tóxico. Aquelas pessoas tóxicas que ficam sempre apontando o dedo para o erro do outro. Olha fulano de tal. Esquece de olhar para o seu próprio erro, para os seus próprios defeitos. Todo mundo que está ali, estamos com problema, querido. Pastor tem problema, missionários tem problema. Ninguém está ali porque é santo, ninguém está ali porque é perfeito. Porque se fosse perfeito, aconteceria como aconteceu na vida de Enoque. Deus toma para si. Mas diz a palavra de Deus que Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. Então todos nós somos pecadores. Mas a certeza da nossa salvação é que nós estamos no caminho, estamos no trilho que leva para o céu. Eu não estou fazendo outra coisa fora da presença de Deus.
Se eu tiver que errar, eu vou errar na presença do Senhor, e Deus vai ter o poder de me perdoar, se eu me arrepender, é claro. Se nós nos arrependermos de todo o nosso coração e abandonar, aí o Senhor nos perdoará. Ore, continue orando. Vai ter coisa que o Espírito Santo vai nos orientar, a gente mesmo a largar. Sabe? Pessoas que estão aí na prostituição, pessoas que estão aí, querido, mulheres que são casadas e têm outros homens, homens que são casados e têm outras mulheres. Essa atitude que tem que tomar é você, sabe? São essas pessoas que estão nessa prostituição. Vai ter que largar, querido. Deus virou certa vez para o povo de Israel, que o povo tinha se prostituído, se contaminado com uma nação que eles estavam lá próximos. Casou, deu-se a casamento e foi uma mistureba. Daqui a pouco o profeta se levantou e botou ordem no negócio. Ó, o negócio é o seguinte: vocês querem buscar a presença de Deus, quer que Deus continue sendo Deus na vida de vocês, então pega todas essas mulheres e homens que vocês se contaminaram, se deram a casamento, e manda todo mundo de volta. Era eles que tinham que mandar as mulheres embora. As mulheres já tinham filhos. Manda todo mundo embora. Começar a purificação, purifica o meu povo, vai tirando, vai indo embora. Então quem tinha que fazer, quem tinha que tomar atitude eram os homens, eram as mulheres. Deus deu a ordem. Então existe coisa na nossa vida que nós temos que pegar com a nossa própria mão e jogar fora, porque fomos nós que pegamos com as nossas próprias mãos. Amém? Teve até um glória a Deus aqui. Nós pegamos com as nossas próprias mãos. Agora Deus está mandando dizer, agora você pega e lança fora. Então tem coisa que o Espírito Santo vai te incomodar, querido, a lançar fora. Ele não vai tirar, é você que tem que fazer isso. Existe coisa que Deus vai tirar da gente. Existem situações em que Deus vai tirar. Agora existem situações, querido, que vai permanecer na nossa vida. Então o que é que vai acontecer? É claro que aquilo que a gente tem que fazer, o Espírito Santo vai queimar no nosso coração, vai mostrar, vai passar um filme, vai botar, olha, é isso aí que está acontecendo. E aí eu tenho que abandonar aquilo. Agora o que Deus vai tirar e o que Deus vai deixar, aí a gente tem que orar. Paulo vira para Deus e ora 3 vezes a Deus, pedindo para Deus tirar o espinho na carne. E Deus vira para Paulo e fala, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo teve que lidar agora com aquele espinho na carne. Paulo teve que agir de uma forma em dominar aquele espinho que estava na carne. Mas aí, tu acha que ele parou de orar? Eu creio que ele continuou orando, continuou a pedir a Deus. Então eu quero te dizer isso, querido. Tu não sabe o que Deus vai tirar, então continue orando. Tu não sabe o que Deus vai deixar, então continue orando. Se o Espírito Santo já te incomodou em alguma coisa que você tem que lançar fora, lança fora, querido. Deus está falando aqui, ó, talvez sejam redes sociais que estão te fazendo pecar. Muita gente aí, meu irmão, se prostituindo, muita gente aí enganando os esposos, enganando as esposas pelas redes sociais. Um tempo atrás eu soube até num satanás no WhatsApp, que não aparece, um WhatsApp azul, eu acho. É um WhatsApp azul. O diabo inventou essa situação, que aí a pessoa fica em oculto.
tem um WhatsApp verdinho, mas tem um outro WhatsApp, eu acho que é azul. A pessoa fica em oculto, pode conversar com quem ela quiser, que ninguém vai ver a mensagem, ninguém vai saber. O verdinho está lá paradinho. O azul não registra a conversa. Então tudo isso colabora para que como é que é a palavra? Prostituição, não, quando o homem trai a mulher, o quê? Adultério. Muito obrigado, professor. Né? Então isso aí cresce o adultério no meio do casal, né? Tá lá as esposas, eu vou bater hoje nos casais, as esposas lá, ó, postando fotinha, sem os seus esposos. Então vigia. Talvez seja a rede social que Deus está mandando você largar. Deus não vai tirar. É você que tem que ir lá e desativar a tua rede social, porque isso é uma árvore da sua vida. O que é isso? A árvore que Deus falou lá atrás com Adão. Não toque nessa árvore, passe longe dela. De todas as outras você pode provar, mas dessa aí não. Então existe árvore na nossa vida que a gente não pode nem chegar perto, porque senão a gente vai pecar. Vamos aqui. Presbítero Francisco, meu amigo Ronaldo, oh glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. O homem que me serve aqui com as águas abençoadas pelo Ronaldo. Glória a Jesus. Amado, estamos aqui, ó. Como esperar a vinda de Cristo? Já passamos por muita coisa aqui, né? Atitude de negligência, né? Falamos sobre as 10 virgens. Vamos falar um pouco mais aqui nesse ponto também. Mas como esperar a vinda do Senhor? Então, os pontos negativos que nós tínhamos que aprender, aprendemos. Agora vamos aprender os positivos. Vamos permanecer. Primeiro ponto, com vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 42, diz para a gente vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. As jovens consideradas loucas, em Mateus 25, ficaram de fora da festa nupcial, porque não vigiaram, deixaram faltar o azeite em suas vasilhas. Nos dias atuais, há muito negligentes, mas Jesus mandou vigiar constantemente, pois não sabemos a hora em que Ele há de vir. Amém? Então o primeiro ponto é a gente vigiar. É a gente vigiar. Vigia, porque a gente não sabe a que momento Jesus vai vir. E esse vigiar, ele vem passando de geração em geração, né? Porque desde lá de quando Jesus subiu aos céus, Jesus falou que ia voltar para levar uma igreja lavada e remida, levar os seus para morar com Ele. Ou seja, desde aquele tempo, a igreja do Senhor, ela teria que vir se preparando, não se metendo em situações erradas, não se envolvendo com coisas mundanas, sabe? Mas sempre buscando uma vida santa, uma vida correta. Então vigiai, porque a gente não sabe, querido, em que momento Jesus vai voltar. Ontem eu e minha esposa estava conversando sobre alguns episódios, né? Algumas situações que têm acontecido, né? E a palavra de Deus diz sobre os cavalos, que Deus ia soltar os cavalos, cavalo vermelho, cavalo branco, né? E que um dos cavalos iria jogar uma praga sobre o rio, e ia jogar
né, ia destruir, a mata ia destruir uma terça parte, uma parte da população, dos seres humanos. Meu irmão, quantas pessoas morreram com essa Covid? As nossas matas estão queimando, os rios estão secando. Eu acho que isso está lá em Apocalipse, dá uma olhadinha lá depois. Sabe? Os cavalos do Apocalipse, que ia ser solto. Posso estar enganado, mas tudo leva a crer que cairia, né, uma estrela nas águas potáveis, né, que ia contaminar com absinto. As águas iam ficar ruins de beber. Uma parte das águas potáveis não iriam mais poder beber. A gente vê aí um bocado de coisa acontecendo, essas barragens aí que estouram quase sempre, né? Contaminam todo um rio, todo o mar, né? Ainda tem contaminação dessa última barragem que estourou, né? Ainda tem resíduo ainda, né? Então, quantas coisas, querido, tem acontecido nos rios, nas águas. Então nós temos visto os sinais, já temos escutado sobre o tratado lá, de estar assinando o tratado de paz lá em Israel, sabe? A nação israelita entrando estão lá assinando um contrato de paz lá para aquele Oriente Médio. Isso tudo está na palavra de Deus, querido. Se levantaria um para mediar a paz, mas esse um seria o anticristo. Então tudo que nós temos visto, a palavra de Deus tem respaldo para isso. A palavra de Deus tem nos mostrado. Agora tem muita gente brincando, tem muita gente largando da mão de Deus, querido. Não querem mais ficar na presença do Senhor, preferem ir para o mundo. E eu tenho sempre falado isso, que aquele que desviar da presença do Senhor hoje, querido, não vai ter tempo de voltar para a presença de Jesus de novo. Porque a pior coisa que existe é uma pessoa desviada da presença de Jesus. Aquele que não conhece, ele ainda tem mais oportunidade de voltar, de estar na presença do Senhor, do que um desviado. Ele não tem força. Desviado não tem força de voltar. O diabo parece que arma uma tranca, uma prisão para eles, tão forte, porque sabe que eles estavam ali na presença do Senhor, e eles falam assim: não, a prisão para esse tem que ser maior. E aprisiona o coração, aprisiona o sentimento, aprisiona a alma, ele fica, o cidadão fica preso. E é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil um desviado voltar para a presença de Jesus. E esses tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. São tempos difíceis. O mundo está cheio de atrativos, né? Está cheio de ilusões, e as pessoas estão seguindo essas ilusões, esses atrativos, aceitando a bandeja que o Satanás está trazendo, sabe? Temos que orar pela vida dos desviados, ajudar em oração. Mas, amados, vai ser muito difícil. Então, vigiai é o primeiro ponto. Vigia. Segundo ponto, como esperar a vinda do Senhor? Com coração, com oração. Mateus 26, 41. Somente com oração, muitas das vezes reforçada pela prática do jejum, é que podemos vencer a concupiscência da carne. É evidente que a maioria dos crentes hoje não gosta de orar,
e muito menos de jejuar. Não precisa consultar o Ibope para averiguar isso. Basta verificar os bancos vazios nos cultos de oração. Crente que não gosta de orar, né, querido? Crente que não gosta de orar. São os tipos de crente, de pessoas que depositam a sua confiança no homem, né? O crente 6 horas, vê o irmão passando para ir para a reunião de oração, vê o irmão passando para ir para os cultos, aí, 6 horas por mim lá, né? 6 horas, crente 6 horas. Então, o segredo para uma vida avivada, de uma vida reta diante do Senhor, o segredo é a gente conversar com Deus. É conversar com Deus. Não existe aquela pessoa que só chega perto de você para pedir, né? Aquela pessoa que só te procura no momento em que está precisando de alguma coisa. Aí lembra, não, vou lá procurar a irmã Joselma tem dinheiro. Olha lá, irmã Joselma, estou passando isso, presta um dinheiro aí, presta uns 10 mil reais, irmã Joselma. Mas ela está repreendido, espírito de Dadá. Então são pessoas desse jeito que só procura a gente na hora do aperto. Quando não está, quando o negócio está bem pro lado deles, nem esquenta a cabeça. Vai vivendo. Quando aperta, corre. Mas quando o negócio está bem, está dando para ir, aí esbanja, né? Vamos postar fotos na rede social, vamos viajar, vamos não sei o quê. Nem te convida, né, irmã Joselma? Nem convida a irmã Joselma para ir para Cabo Frio, para coisa, né, para Búzios, para lá, não sei para onde, Arraial do Cabo. Assim são as pessoas, algumas pessoas na presença do Senhor. Enquanto estão vivendo a sua vida bem, meu irmão, estão nem aí para Deus, não quer orar, não quer os cultos, e nem esquenta a cabeça com nada. Com isso, o azeite só vai descendo, só vai esvaziando a botija, vai ficando lá embaixo, sabe? Aí quando a adversidade chega, o vaso, vira de cabeça para baixo, de boca para baixo, aí já era. Satanás só vem na pancada, sabe, meu irmão? O diabo só vem na pancada. Aí ele ainda continua, né? ainda tem a oportunidade de se arrastar. Aí se arrasta para a igreja, chega lá todo quebrado, todo arrebentado, né? Aí chama os obreiros, pastor, ajuda em oração. Deus vai derramando poder, vai derramando graça, ele vai ficando aprumadinho. Quando já está falando labalai, aí ele pica a bula de novo, some. Não preciso mais de oração, não preciso mais estar todos os cultos na igreja. Eu tenho a minha vida, eu preciso viver a minha vida. Então, ai, miserento. Aí vai. Ciclo vicioso. Depois volta de novo. Só que no dia e a hora em que Jesus voltar, se essa pessoa não estiver ali na presença de Deus, estiver dando essas voltinhas, vai ficar, querido. Esses crentes cara de pau, sabe? Que apronta um bocado lá fora, depois vem todo cheio de carrapicho, todo quebrado para a presença de Jesus. Jesus me perdoa. Ei, Jesus perdoa, limpa, trata, enche de graça, de unção. Mas daqui a pouco ele volta de novo, porque já está de pezinho. Não tem uma vida reta, certa, constante. Não é porque você já está transbordando da unção do Senhor
que você não precise mais do Senhor, que você não precise mais do culto de doutrina, que você não precise mais de um culto de oração, que você não precise mais de um culto de libertação, de adoração. Não, querido, é aí que a gente está transbordando, que a gente tem que buscar mais ainda a presença do Senhor. Aquele que busca, busque mais ainda. Aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. É a palavra nos últimos dias. Agora, aquele que se sujava, se suje mais ainda. Não fica nessa com o porco. Sabe? O porco, o dono pega o porco, dá o banho no porco, limpa o porco todinho. Bota lacinho no pescoço do porco, dá banho de shampoo no porco, solta o porco. Para onde o porco vai? Para a lama. Vai se jogar na lama, vai se sujar todo de novo. Desculpe você que está ouvindo isso, que é uma ovelha, cheio da graça de Deus, o poder de Deus. Mas existe muito crente porco, que Deus limpa e ele volta de novo para a lama. Jeová pega, igual a menininha que passou esse dia num vídeo aí, que agarrou na orelha do cabrito, num cabritinho, o cabritinho, e ela puxando, né, um bebezinho, acho que um ano, acho que não tinha nem um ano, arrastando o cabritinho pela orelha. Tem hora que Deus faz assim, arrasta o crente para dentro, para ver se toma uma tendência, ver se toma um rumo na vida, mas não adianta. Até chegar a hora em que Deus abre mão. É na lama que você quer ficar, então fique. Filho pródigo, papai me dá a parte da minha fazenda que eu vou embora. A Bíblia não fala ali, né? A história não conta que o pai, não, meu filho, pensa direitinho, não, pai, toma aqui, vai. É isso que teu coração deseja, então vai. Né? Deixou aí. O pai não foi atrás. Isso não quer dizer que o pai largou de mão, não. A Bíblia fala que quando o pai olha e vê o filho vindo lá na porteira, isso porque o pai estava sempre olhando para a porteira. O pai estava sempre olhando para o caminho. Todos os dias o pai olhava para o caminho. Teve uma hora que o pai olhou para o caminho, vai só, pega aquele bezerro cevado. Traga o anel, traga a sandália, traga a roupa. Porque o pai já estava esperando uma hora o filho voltar. O pai estava aguardando o filho voltar. Glória a Jesus. Minha sobrinha Roseli, boa noite, minha irmã. Ora pela família, glória a Deus. Tem alguns que voltam quebrados, é isso mesmo, José. E mesmo assim não reconhece, né? Ainda quer chegar por cima da carne seca, como se nada tivesse acontecido. Eu sou de uma geração de crente, porque acabou isso, né? Mas eu sou de uma geração de crente, peguei já no finalzinho, que quando o crente pecava, quando o crente, né, saía, desviava, quando ele voltava, ou quando ele pecava ainda na igreja, né, caiu em adultério, quando, né, entrava em fornicação, alguma coisa assim, ele tinha que ir à frente da igreja e pedir perdão para a igreja, sabe? Pedir perdão para a igreja, querido, na frente da igreja. Pedir perdão por aquilo que eu cometi, que maculou o corpo de Cristo. Mas hoje em dia não tem mais isso. Sabe? É um negócio de passar a mão na cabeça.
É um negócio, não, está tudo bem, vamos orar para que tudo venha acontecer. Eu ainda tenho alguma raiz relacionada a isso, né? E quero até botar em prática mais algumas coisas, mas nós estamos orando a Deus concernente a isso. Porque se a pessoa desvia, batizado nas águas, desvia da presença do Senhor, se suja, se prostitui, né? Se faz um monte de porcaria lá fora depois de estar limpinho, aí volta, por mim tem que se batizar de novo. Por mim tem que se declarar que quer Jesus de novo na sua vida. O batismo na remissão de pecados? Não, tem que se batizar de novo. Não é o divisor de águas, largar o velho homem e agora assumir a nova postura na presença do Senhor? Então, mesmo sendo batizado, mas desviou, meu irmão, tem que voltar e se batizar de novo. Ser limpo de novo. Passar todo o processo de novo. Aceita Jesus, passa pelo estudo de novos convertidos, e ali, ó, aí sim, é incluído como membro na igreja. Mas estou orando. Então devemos esperar o Senhor em oração. Terceiro ponto, com santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao verso 15. Santidade é a palavra esquecida por muitos para agradar a todos numa atitude democrática, demagógica. Santidade é uma palavra esquecida por muitos para agradar a todos numa atitude demagógica. Muitos obreiros deixam de ministrar a doutrina da santificação, principalmente para a juventude. O evangelho do entretenimento tem suplantado o evangelho do sofrimento por Cristo. Mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ser santo é ser separado, consagrado para Deus. Pedro nos exorta a sermos obedientes e santos em todas as nossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 13 e 15. Santidade pressupõe vida irrepreensível. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. É o que declara o apóstolo Paulo. Amém? Então, um outro ponto, para que a gente fique no aguardo da volta de Jesus, é a santidade. E santidade, conforme nós vimos aqui, né, separação. Você se separar daquilo que não é santo. Você se separar do que é profano, sabe? Se você for chamado para viver uma vida de santidade, se você foi chamado para viver, se nós fomos chamados para viver uma vida de santidade, de santificação, então eu tenho que me afastar daquilo que não é santo, daquilo que é profano, daquilo que vai de encontro, né, às ordens de Deus, que Deus não permite. Então são coisas, querido, que me faz ir para longe da presença do Senhor. Então eu tenho que me afastar disso.
Se eu estou vivendo uma vida em que eu não tenho mais prazer em estar na casa de Deus, eu não tenho prazer em orar, eu não tenho prazer em ler a Bíblia, se eu não tenho mais esse prazer, mas tenho prazer em outras coisas, então preciso reavaliar para onde é que eu quero ir. Em que lugar eu estou aguardando a presença do Senhor? Adianta você querer, conforme muitos crentes hoje aí, né, conforme falou aqui, né, as pessoas hoje estão escondendo algumas verdades com medo de perder membros. Alguns pastores não estão pregando sobre pecados, sabe? Com medo de perder aquele membro baludo que dá um dízimo grande. Aí o baludo está lá, ó, tomando uísquezinho. Você chega na casa lá desse crente, tem lá o bar formado, né? Com uísque, com não sei o que, cerveja. Só falta um dia um pastor entrar lá na casa desse crente para orar e ele oferecer um uísque. Vai um uísque aí, pastor. Porque está acostumado a viver dessa forma. Mas por quê? Porque não ouviu que isso é errado perante os olhos do Senhor. Que ninguém nunca chegou e falou assim: está errado isso. Uma vez queriam servir vinho no casamento que eu ia ministrar. Eu falei assim: não, vinho não. Quer servir suco de uva, tudo bem. Mas vinho não dá. Imaginou, querido? Você está lá ministrando, o povo tudo enchendo a cara de vinho. Vem toda hora aí, pastor, toma um cálice de vinho. Toma aí, o pastor desatento, vai, toma um golinho, toma outro golinho. Daqui a pouco tomou um garrafão de 5 litros. Não. Não dá, querido. O santo e o profano não tem como andar junto. Sabe? Nós precisamos manter a distância. Não estou falando de você conversar, de você ter uma amizade, não. Eu estou falando em você cometer as mesmas práticas que aquela pessoa faz. De você ir para os mesmos lugares que aquelas pessoas vão. Vão para o bar, né? Não, meu irmão, vamos chegar no bar ali para tomar uma assim, não sei o quê. Aí o crente bobão vai. Aí quando vê o crente na roda dos escarnecedores, e aí quem tem um outro pior do que ele, vai para a rede social: fulano de tal estava lá tomando cerveja, não sei o quê. Aí o crente quer ficar bravo: não, esse crente aqui não está bebendo não. Ei, sai do meio, querido. Então precisamos entender que nós, aquele que aceitou a Jesus, ele está andando num caminho de santificação. Eu volto lá naquela palavra que eu falei antes: tu vai errar, querido. Sabe, tu vai errar algumas vezes. No momento agitado, no momento da temperatura mais alta, tu vai falar besteira. Somos carne, somos falhos. Sabe? Na tua inconsciência tu vai fazer besteira, mas no consciente, meu querido, pessoa estando sã das suas faculdades mentais, não vai se envolver com coisas que não agradam a Deus. Sai fora. Sai fora das más conversações. Sai fora onde tem muita bebida. Sai fora.
continua sendo amigo, mas não participa, não compactua com as coisas erradas. Quer chamar para mim numa pizzaria, tudo bem, entendeu? Mas não aceita, amém? Então, santidade, creio que é um dos pontos mais fortes, porque você andando no caminho da santidade, você já engloba aqui a vigilância e a oração, porque quem está se santificando, com certeza vai ter uma vida de oração. Amém ou não amém? Amém. Quarto ponto, na unção do Espírito. Aqui o negócio pegou fogo. Vai, né? A lenha vai descer forte. Na parábola das 10 virgens, vemos a necessidade do azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo. O apóstolo declara que temos a unção do Santo. 1 João capítulo 2, versículo 20. É preciso estar cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. E Atos capítulo 13, versículo 52. Andar em espírito, Romanos capítulo 8, versículo 1. Adorar em espírito, João capítulo 4, versículo 24. Ser ensinado pelo Espírito, João 14, 26. Ser testemunha no Espírito, Atos 1, 8. Ser guiado pelo Espírito, Romanos 8, 14. Ajudado pelo Espírito, Romanos 8, 26. Ser fervoroso no Espírito, Romanos 12, 11. Demonstrar o poder de Deus no Espírito, 1 Coríntios capítulo 2, 4. Ser templo do Espírito, 1 Coríntios 6, 19. Buscar os dons do Espírito, 1 Coríntios 14, 1. Cultivar o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Agora presta atenção. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Romanos 8, 9, parte B. Sem a unção do Espírito Santo é impossível viver a palavra de Deus, obedecer ao Senhor e estar pronto para o arrebatamento. Eu quero me pegar aqui, ó. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Irmã José, é forte o negócio, né? É isso aí. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Vou repetir: quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. O não ter o Espírito Santo não é você, né, não marchar, não falar em línguas. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Quando você vê o crente marchando, falando em línguas, isso é a manifestação do Espírito Santo. Amém? Aqueles que levantaram as suas mãos e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi selado pelo Espírito Santo. Né? Foi selado. Aqueles que têm a marca de Cristo, que aceitou a viver na presença de Cristo, esse já está selado pelo Espírito Santo. Agora, aquele que já é selado pode começar a buscar a manifestação, o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então você vai começar a buscar: Senhor, eu quero ser cheio
Quero transbordar do teu espírito, porque você já tem um espírito. Então agora eu quero transbordar. Quando você transborda do espírito, aí você dá aquela rajada de línguas estranhas, né? Eu lembro quando fui batizado em línguas lá no monte. Lá no monte. Estava eu, o pastor Rodrigo, mas acho que Bahia estava, tinha mais os outros irmãos, e de repente Deus usa o pastor Rodrigo, na época era evangelista, acho que era evangelista ainda, e virou e falou assim: Rildo, prepara que Deus vai te batizar com línguas, com o Espírito Santo, vai te batizar em línguas. E aí começou a vir algumas línguas, algumas palavras. E ele falou: pessoal, essa palavra aí que está na sua boca, pode falar. Eu não lembro qual foi a palavra quando fui batizado, mas era uma língua só, né? Aí eu falava numa língua, só falava naquela língua. Só que aí depois, com o tempo que a gente foi buscando, que a gente foi mergulhando mais, ao Senhor deu variações de línguas, né? Então quanto mais você se aprofunda, mais você busca, mais você vai se enchendo de Deus, Deus vai variar. Já falei em africano, né? Já falei em árabe. Então tudo Deus vai trazendo, tanto língua da terra quanto língua do céu. Amém, querido? Então eu preciso buscar isso, eu preciso dar vazão a isso. Tem muita gente que o Espírito Santo está transbordando, mas as pessoas estão segurando. Já veio a palavra na mente, na boca, mas a pessoa fica com medo, com vergonha de falar. Cuidado, a Bíblia fala que aquele que tiver vergonha do Senhor, o Senhor terá vergonha dele naquele grande dia. Então não tenha vergonha não, querido. Você é um cidadão do céu, você está no meio do povo que vai morar no céu, que fala em outras línguas. Então se o Senhor já colocou a língua estranha na sua boca para você falar, abra a boca e fala, crente. Deixa que o restante de Deus vai preencher, em nome de Jesus. Então aquele que não tem o Espírito é aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda não levantou as suas mãos e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não tem o Espírito Santo ainda na sua vida, mas no dia que ele levantar a sua mão, o Senhor vai vir com carimbo e esse é selado, é o selo de qualidade. Aí ele é batizado nas águas, começa a ser doutrinado, né? Começa a ser discipulado, e aí vai só crescendo. O Espírito Santo vai chegar uma hora que vai transbordar de poder sobre a vida desse crente. Então você que é crente, você que está na presença do Senhor, você já tem o Espírito Santo, amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui. Tem mais algumas coisinhas. A gente termina semana que vem. Então, o último ponto, unção do Espírito Santo. Como é que se espera a volta do Senhor? Com vigilância, vigia, com oração, com santidade, na unção do Espírito Santo. Ainda vai ter mais um ou dois para a semana que vem, amém? Então eu quero que você nessa noite tenha certeza de que se você parou de buscar, se você parou de ir à fonte conforme você ia, volte, querido. A fonte continua jorrando, sabe? A fonte é ali onde você dobra o teu joelho e vem com o teu vaso. Você é um vaso. Então você chega ali com o teu vaso debaixo da fonte, e a fonte vai encher. Mas não é você pegar e sair dali daquela fonte, sabe? E deixar o vaso esvaziar. Não, todos os dias esteja lá, não espere esvaziar não para encher de novo, não, querido.
todos os dias mantém o seu vaso cheio, transbordando. Não, mas já está caindo, deixa cair, meu irmão. Porque esse transbordar da unção de Deus sobre a tua vida, esse transbordar da fonte de Deus sobre o teu vaso, sabe, você está ali, ó, transbordando, colocando para fora, isso aí vai ajudar todos que estão ao seu redor, querido. Todos aqueles dentro da tua casa, no seu trabalho, vai começar a ver a unção que está sendo transbordada, sabe? E vai começar a atingir, alcançar outras pessoas. Mas se a unção está lá embaixo, se o vaso está com a unção lá embaixo, com azeite lá embaixo, não está servindo nem para ele, que dirá para os outros. Não é verdade? Então não pare de transbordar, porque a nossa missão como servo de Deus é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E esse ir pregar o Evangelho é debaixo de muita unção, querido. Tem que ter a unção transbordando, para que você vá. As pessoas vão encostar em você e vai sentir a graça de Deus, porque você está transbordando.